Bom dia. Estamos aqui para apresentar o trabalho da matéria de Teologia Bioética, questões teológicas e bioéticas acerca do aborto no Brasil. O tema proposto nesse artigo é polêmico e controverso, pois o tema aborda e problematiza questões sobre vidas humanas, tanto da mulher e principalmente do bebê que ainda não veio ao mundo, mas já carrega um aspecto muitas vezes de rejeição. É preciso analisar com uma ótica onde haja neutralidade e empatia, neutralidade para não julgar e analisar somente na ótica teológica. Mas é preciso se colocar no lugar da mulher que, por diversos complicadores, se vê muitas vezes obrigada a abortar um ser indefeso. Importante ressaltar que a Bíblia afronta o problema do aborto sublinhando o valor da vida humana, aquela chamada por Deus antes mesmo de que ela esteja dentro do útero materno. Defende o padre Renato Gonçalves da Silva, mestre em teologia com ênfase em Sacra Escritura pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atualmente estudante de exegese bíblica no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Em análise sobre o que está escrito na Palavra de Deus, que é a Bíblia, não se encontra nada falando especificamente sobre a proibição do aborto, mas existem passagens que, segundo estudiosos como o padre Gonçalves da Silva, pontifício da Universidade Católica de São Paulo, fonte tirada da página da BBC News Brasil, o padre afirma que antes mesmo da criança estar no ventre materno, Deus já conhece o bebê e a Bíblia sempre ressalta o valor da vida. Algumas bases bíblicas que corroboram com os pensamentos da maioria dos cristãos sobre o aborto pode ser encontrado nos livros de Gênesis, Êxodo, Jeremias, Salmos, Mateus, Lucas e etc. No início da história da humanidade, já se viu o relato do primeiro homicídio, quando Caim matou seu irmão Abel por inveja, e Caim teve sua condenação dada por Deus, já demonstrando sua repúdia sobre assassinato. Em Êxodo, mais específico nos 10 Mandamentos, capítulo 20, versículo 13, onde o Eterno deixa uma ordem de não matarás. No livro do profeta Jeremias, de 1 a 5, está escrito: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu o designei profeta às nações. Jesus também fala em Mateus 5, 21, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. E uma das passagens mais emblemáticas é que João Batista, no ventre de Isabel, sua mãe, ao ouvir a voz de Maria, mãe de Jesus de Nazaré, o Evangelho de Lucas relata que o bebê teria se agitado de alegria, demonstrando que, mesmo ainda em formação, o bebê é uma vida. Existem grupos que defendem que a Bíblia não fala nada em específico sobre o aborto, mas se entende que nem tudo a palavra é específica. Há muitas coisas que se sabe que não se pode fazer, como cocaína, maconha, crack, o próprio cigarro, entre outras drogas. Sabemos que são reprováveis por Deus, através de interpretações como a que devemos cuidar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. O escandalizar o próximo, pois o cristão é um espelho onde o que precisar ser refletido é o amor de Jesus de Nazaré. Segundo a revista Crescer do Grupo Globo, uma criança com 12 semanas de gestação já reconhece a voz da sua mãe. Outras pesquisas, fonte Folha de São Paulo, na página Ciência, cientistas defendem 5 momentos para início da vida humana. Um dos cientistas, o biólogo americano Scott Gilbert, no livro Biologia do Desenvolvimento, onde o primeiro aspecto que inicia a vida humana seria quando o esperma fecunda o óvulo e é criado instantaneamente um novo e inédito DNA. Outros afirmam que somente quando há sinais das ondas cerebrais, que se dá por volta do 8º ou da 20ª semana. O que não se pode esquecer também é o lado da mãe e seu direito de escolha, sendo ela, por descuido, de se prevenir com seu parceiro, ou nos casos mais graves como estupro e formação deficitária do feto, né? Existe
né, um lado que defende o aborto, que fala muito sobre isso, né? Fala sobre o estupro, fala muito sobre o bebê. Já existe hoje, né, exames que a criança em formação pode se detectar doenças que essa criança pode nascer com alguns problemas cerebrais, né, síndrome de Down, entre outros. E aí se defende o aborto nesses casos. Mas já vemos que alguns países como o Uruguai, né, segundo a Fiocruz, na sua página, em 6 anos houve 6.676 abortos feitos, porque no Uruguai, como já na Inglaterra, antes ainda, bem antes, em alguns países da Europa, já é legalizado o aborto. E existe uma corrente muito grande aqui no Brasil que defende a legalização do aborto. Só que a grande preocupação de muitos, principalmente os cristãos, que poderia se banalizar, né? Como em outros países tem se banalizado por qualquer motivo se abortar. Por acaso teve uma relação muitas vezes extraconjugais e aí a mulher vai lá, né? E muitas vezes consentida, né, pelo próprio amante, muitas vezes existe, né, a infidelidade nesse caso, e eles vão lá e tiram essa vida. E assim, estamos longe de achar uma coerência uníssona no qual a teologia e a ciência se entendam. Existe a divergência na teologia e no meio científico quanto ao início da vida, e o debate ainda está longe de atingir um senso comum, pois se trata de vidas humanas, as que estão sendo geradas e as que são afetadas diretamente com a escolha do aborto, sem falar do lado psicológico do pós-aborto e o arrependimento de uma decisão tomada muitas vezes impulsivamente. Pelo lado teológico cristão, o país pode ser laico, mas o evangelho não é. Segundo a palavra de Deus, não tem margem de dúvida sobre o amor dele a respeito da vida humana. Cristãos e cientistas podem ter divergências dentro e fora do segmento, mas a Bíblia é bem clara quanto ao assassinato de qualquer vida humana, seja ela já gerada ou seja ela sendo gerada. O que foi analisado, né, por nós e foi pesquisado, né, que existe ainda muitas lacunas a ser preenchidas pela própria ciência. A ciência ainda tem muita dúvida sobre o início da vida, né? Alguns falam que, como lemos, no momento, né, que é fecundado, já foi criado um novo DNA. Então a gente precisa entender, né, que existe uma lacuna que precisa ser fechada na ciência para que realmente chegue a um ponto e um senso comum, mas de outro lado, a Bíblia, como também lemos, não afirma especificamente, mas nem tudo a Bíblia, né, ela afirma especificamente que a gente não pode fazer, como a gente leu, né, a respeito de drogas ilícitas, né, de como forma de tratar o nosso corpo. A própria obesidade, né, de muitas vezes relapso da pessoa, né, é um pecado, a própria gula. E assim, e tem muitas coisas que a Bíblia não especifica, assim como não está escrito não abortarás. Mas o entendimento, né, da teologia cristã, né, do lado evangélico cristão, nós vemos que existe ainda, né, uma grande maioria que é contra. E, por fim, a gente quer deixar uma pergunta. Será que Deus, ele se alegra ou ele abomina o aborto?